Uma promessa aqui em Gênesis 3, 14 e 15, que fala o seguinte: então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. O Senhor falou que haveria uma outra semente, né, do homem, que pisaria a semente da serpente. Mas daí a gente chega aqui, logo depois, a segunda geração depois de Adão, né, Caim e Abel, parece que as coisas foram tudo por lado abaixo, né? E o Senhor faz uma distinção. O Senhor faz uma distinção muito clara entre a descendência de Caim, que era uma linha assim, de independência de Deus, e a descendência de Sete, que foi aquele outro filho que Adão e Eva teve depois que Abel morreu. E é dessa descendência que invocava a Deus, que buscava a Deus, dessa descendência de Sete que veio Noé. Mas não é engraçado, gente? A coisa começou a desgringolar de novo, né? Dessa descendência que invocava o Senhor, né? Que começou em Sete, após algumas gerações nasceu Noé. Tem um irmão que fala que nessa época devia ter mais ou menos 1 milhão de pessoas vivendo na Terra, nessa época, e a única pessoa que achou graça diante de Deus foi Noé. E ele não fala que os filhos dele achou graça, nem a mulher dos filhos. Foi Noé que achou graça, né? E eu acho muito sugestivo que no Novo Testamento a mesma palavra que é usada em Pedro, a primeira menção do Novo Testamento está em Lucas. Parece que aparece 2 vezes aqui. Lucas 1, quando o anjo aparece a Maria, fala assim, 1:28. Entrando o anjo, onde ela estava, disse: salve agraciada. Essa é a palavra. O Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Depois de novo, fala aqui no 30. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. É a mesma palavra que fala para Noé. O Noé, no meio de uma geração corrompida, ele achou graça. Não é porque ele era o melhor, mas o Senhor achou graça aos olhos de Deus. E não é interessante agora, quando o Senhor ele vai introduzir aquela semente que pisaria a cabeça da serpente? Ele vai preparar um vaso, que foi Maria, e ele fala a mesma coisa para Maria. Maria, tu achaste graça diante de Deus. Então, quando a gente vê que é tudo graça sobre graça, você vê que a graça permeia a Bíblia toda, né? E se o Senhor preservou, a despeito de todo o pecado do homem, da decadência do homem, mesmo daquela geração que invocava a Deus também, a decadência dela, ele levantou aquela família que foi Noé, através daquela família veio Abraão, e da descendência do Abraão ia vir o Cristo, né? Então você vê que tudo começou pela graça, mas quando o Senhor, né, o Cristo tinha que ser introduzido nessa terra, o vaso que ele preparou precisava de graça, né? Ela achou graça perante o Senhor. E da mesma forma que já foi falado muitas vezes, nós achamos graça. Não porque nós fôssemos numa geração tão iníqua, melhores do que os outros, mas o Senhor, ele se agradou de nós pela graça, não é pelo mérito, né? Como Maria, como Noé e toda a história. Na procura dos versículos sobre graça, aí, de acordo também com a última reunião que o irmão falou, que a gente pode ver 2 tipos de graça, né? Que é a graça assim, do Senhor ter nos salvado, e a outra graça que, o que eu achei que o versículo melhor explicava era esse aqui de Filipenses 1:29. Que fala assim: porque vos foi concedida a graça de padeceres por Cristo, e não somente de creres nele.
essa graça que eu lembrei assim, de 1 Coríntios que fala 1 Coríntios, último capítulo, penúltimo, né? 12, 9. Aí fala assim, então ele me disse, a minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, do que para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. É 2 Coríntios 12, desculpa. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então sou forte. Aí foram esses 2 versículos que, pelo menos assim, achei que expressava bastante essa questão dessa graça contínua, né, para a nossa caminhada, assim. Mateus 10, 39. Aí isso me lembrou, assim, porque né, 38, que fala assim, quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Aí isso me lembrou, acho que vai ficar muito complicado de entender, mas eu vou tentar juntar as coisas. Que a graça do Senhor, essa graça que eu li, né, que nos ajuda na nossa continuidade no caminho do Senhor, ela vai nos ajudar a tomar a cruz, e isso me fez lembrar, com esses 2 versículos, e quem toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim, me lembrou, se não é digno de mim, me lembrou daquela questão do prêmio que Paulo fala em Filipenses, que meus irmãos, contaminam o jugo do alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aí, esse é o objetivo, assim, dessa graça estar em nós, né, e ela aumentando, ela vai fazer com que a gente consiga terminar a carreira e receber o prêmio, que é o Senhor Jesus. Amém.